Ok? Já estamos aí ao vivo, né? Pessoal da live, sempre tem um pessoal aí que acompanha a gente pela live. Boa noite aí, já tiver alguém. Nós já louvamos o nosso Deus, nós já oramos. E daqui a pouco vamos ouvir a palavra do Senhor. Como tem sido as quartas-feiras, nós estamos falando de oração. Nossos anúncios, não temos muito. Domingo estaremos aqui. Um anúncio novo é que eu comprei o material do berçário, graças a Deus. O material já se encontra aí. Agora temos que preparar o espaço ali, melhorar um pouquinho mais, para instalar as divisórias, a porta. Temos que comprar um vidro também. E mais à frente um ar-condicionado, certo? Então a gente vai caminhando, mas é uma vitória aí, fruto da nossa campanha, né, de 6 meses que já acabou. E eu sou grato a Deus e aos irmãos também. Tá bom? Se os irmãos tiverem uma contribuição nesta noite, no final do culto, pode colocar ali na salva. Nós já sanamos o nosso primeiro grande compromisso, que é o aluguel. Temos outros mais, mas o mês ainda continua e certamente Deus vai nos ajudar. Ok? Vamos continuar ouvindo a exposição. Estou no Atos capítulo 12. Hoje nós vamos até o versículo, deixa eu ver aqui, até o versículo 10, versículo 11. Vou ler mais uma vez, eu acho que é a quarta ou quinta mensagem, já não lembro mais. Provavelmente eu ainda não termine nessa quarta-feira, ainda nesse texto. Talvez no próxima quarta ainda vou falar em cima dessa narrativa. Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Né? Vamos até o 11 hoje, mas vamos ficar ali entre o 7 e o 10. Diz assim o texto sagrado: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-los a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Amém? Rafael, desliga aí para mim essa cortina ou diminui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por mais uma quarta-feira que estamos aqui, onde nós já louvamos o Teu santo nome, oramos, falamos contigo. Agora o Senhor irá falar conosco através da Tua palavra. Toma essa pequena reflexão, mas me usa nesta noite, ó Deus, para o louvor do Teu santo nome. Abençoa os meus irmãos que estão aqui, abençoa aqueles que estão tendo acesso à live, que terão mais à frente. Usa-me, ó Deus, para a Tua glória, no nome de Jesus, amém
e amém. Vamos apenas fazer uma pequena revisão da semana passada. Na semana passada disse que a dificuldade de Pedro, em acordar mediante a luz que brilhou na prisão, quando o anjo apareceu, precisando então que o anjo o acordasse, o anjo teve que tocar nele. Falei que isso lembra a igreja evangélica brasileira, que mesmo diante de tantos perigos que a cerca, mesmo diante de tantos lobos, cães, usando uma linguagem paulina, diante de tantos falsos pastores, falsas igrejas, heresias, políticos que só querem chegar ao poder e está assumindo alguns púlpitos, mesmo diante do diabo, mesmo diante da morte, ela continua dormindo diante de tudo isso. Claro que o sono dela, eu falei isso na semana passada, é diferente do sono de Pedro, pois Pedro dormia, mas ele estava confiante no Senhor, diferente da igreja contemporânea. Na verdade, vimos que a igreja, ela não tem razão para estar nesse estado dormindo. Na verdade, ela precisa estar bem acordada. Portanto, a igreja tem que despertar rapidamente para os perigos que a cerca, para a incredulidade que norteia a vida dos crentes. Falei que isso é um paradoxo, porque a vida do crente não pode ser uma vida de incrédula. Despertar para as heresias que têm invadido a igreja dia a dia. Despertar para os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos que transfiguram-se em apóstolos de Cristo, como Paulo bem alertou a igreja de Corinto. Despertar para os falsos pastores, para os falsos mestres, despertar para os falsos profetas, para as ciladas do diabo. E diz também que muitas vezes eu, como pastor, pregador, como anjo do Senhor, não no sentido transcendental da palavra, mas como alguém que está aqui semana após semana, mês a mês, ano a ano, trazendo a mensagem de Deus para despertar a igreja contra essas ameaças. Muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, eu não consigo despertar a igreja. E é justamente isso que tenho visto há anos, são quase 10 anos, pregando desse púlpito, alertando a igreja, apresentando os perigos, as ameaças, mas muitos continuam, infelizmente, dormindo espiritualmente falando. E mais, esse ano não será diferente, eu disse. Ou seja, eu vou continuar alertando o povo, vou continuar despertando o povo, usar uma linguagem metafórica, a luz vai brilhar na cela, mas muitos não vão despertar. E qual a solução para isso? Nós vimos que é a oração. Oração pela igreja, oração por aqueles que estão dormindo, desanimados, oração por aqueles que estão cercados por ameaças, estar aqui às quartas-feiras, orando, perseverando em oração, pois quando Pedro não despertou com a luz que brilhou na cela, o anjo precisou tocar nele para que ele despertasse, e ele despertou. Mas por quê? Porque por trás dele havia oração intensa e Deus estava agindo. E Deus então despertou através do anjo, o livrou da prisão, Deus o livrou da ameaça de Herodes, Deus o livrou da morte. E creio que será desta forma que a igreja brasileira despertará deste sono profundo que ela se encontra. Portanto, disse que temos que continuar perseverando em oração pela igreja, que continua dormindo ante ao perigo que a cerca, e Deus sabe como despertá-la, e certamente no tempo dele, no dia que ele já determinou, ele irá despertá-la, e eu creio nisso de verdade. E mostrei que enquanto a igreja estava orando, o início do versículo 7 diz: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e começou a agir. Ou seja, o nosso papel é orar, pois Deus pode agir a qualquer momento, quando menos esperarmos, ou seja, repentinamente. Amém? Então nós vimos isso, de uma maneira bem rápida, eu falei aqui na semana passada. E nessa noite, eu quero mostrar que quando a igreja ora, Deus soberanamente age, independentemente da circunstância. E segundo o seu querer, Ele resolve da maneira que lhe apraz. Portanto, se Ele quiser, Ele age com milagres ou não. Importante nós entendermos isso. Deus, Ele age de maneira soberana, e se Ele quiser, Ele age com milagres ou não.
Aqui, nessa narrativa, ele libertou Pedro de maneira milagrosa. Mas o que eu quero que vocês entendam também nesta noite é que Deus providencia meios para a sua igreja, e esses meios necessariamente não precisa ser um milagre. Tá certo? Eu até falei um pouco isso na semana passada, dei até um exemplo. Imagine que eu seja preso de uma maneira injusta por pregar o evangelho, falar algo, enfim. A igreja, ela pode acionar um advogado e eu ser liberto da prisão através dele. Esse advogado é um meio, seria um meio que Deus pode usar para que eu seja livre da prisão. Agora, o que deve estar por trás do advogado desta ação é oração. Então Deus pode fazer isso. Agora, imagine que a igreja não tenha condições para contratar um advogado. Um exemplo, ela não tem dinheiro, ou talvez, esteja em um lugar muito remoto. Enfim, a igreja deve orar, pois nada está perdido. Deus pode tirar o pastor da prisão de uma maneira, milagrosamente, da maneira dele, e eu creio nisso, porque ele é Deus. O importante é orar, pois Deus usa esse meio da maneira que ele quer, tanto milagrosamente como de uma maneira comum. E aqui a situação era essa que nós vimos, ou seja, a igreja, ela não tinha condições lá na Palestina. Essa igreja não tinha recursos, não havia, no caso dela, outro caminho, só um milagre de fato para tirar Pedro da prisão, e o fato é, o milagre aconteceu. A igreja está orando e Deus opera o milagre. Vamos observar mais uma vez versículos 7 a 10, para ver se vocês conseguem observar os detalhes. Versículo 7: repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela. Procure estar lá na cela, procure imaginar a cena. Ele quem? O anjo, tocou no lado de Pedro. Em outra versão diz que ele feriu, a Pedro, e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele quem? O anjo. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Versículo 8: o anjo lhe diz, olha só, o anjo falando com ele: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Versículo 9: e saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Versículo 10: passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Interessante que da mesma maneira, repetindo que o anjo chegou, repetidamente ele saiu. Mas notem os milagres que aconteceram na prisão. E sempre lembrando que a igreja está lá orando, tá certo? A igreja está orando e os milagres começam a acontecer. Repetidamente apareceu um anjo do Senhor. Olha o milagre aí. Segundo, uma luz brilhou na cela. Uma luz milagrosa. Terceiro, as algemas caem dos punhos de Pedro. Outro milagre, o portão da prisão abre automaticamente. Primeiro portão automático da história. Ou seja, tudo isso não são coisas comuns que acontecem a todo momento. Nós não vemos isso a todo momento. São milagres que Deus fez enquanto a igreja estava orando. E o fato é, Deus ele não mudou, irmãos. Glória a Deus, ele não mudou. Portanto, a igreja deve viver essa vida de oração. Todas as vezes que a igreja enfrentar desafios, o que deve sempre estar por trás é oração. Pois a maneira que Deus dará vitória à sua igreja, só Ele sabe, se por meio de um milagre ou não, seja por meios ordinários, ou seja, comum ou não, seja por meios ordinários ou extraordinários, que não são comuns, ou seja, milagres. Meus irmãos, só Deus pode enviar um anjo para ajudar a sua igreja em um momento difícil. Só Deus, isso é um milagre. Só Deus pode libertar a igreja da maneira que Ele libertou Pedro da prisão, ou seja, de uma forma milagrosa.
Porém, o nosso papel é orar por aquele que é soberano e tem os seus meios para agir e abençoar a igreja. Então, você que é igreja, e eu falo agora no sentido individual, e que enfrenta as suas lutas, as suas, entre aspas, prisões, problemas, dificuldades, deve orar intensamente como eles estavam fazendo, deve perseverar em oração. E a maneira que Deus vai agir compete somente a Ele, porque Ele é Deus soberano. E um detalhe importante nessa narrativa é que nós estamos diante de um momento em que a igreja estava orando e Deus disse sim. Por isso que as coisas aconteceram. Porque às vezes Ele diz não, amém? Então é importante nós entendermos isso. Nosso papel é orar, porque o Deus soberano usa esse meio chamado oração, e milagres podem acontecer, como nós vimos aqui. E agora quero chamar a atenção de vocês, no texto aqui, para a responsabilidade humana diante da ação divina, diante da sua soberania. Meus irmãos, enquanto a igreja estava orando, Deus, Ele poderia ter tirado Pedro da prisão, sem haver a necessidade que ele movesse uma só palha, não é verdade? Deus poderia. E eu poderia conjecturar e mostrar algumas maneiras que Deus poderia agir para tirar Pedro sem ele fazer absolutamente nada. Mas o fato é, Pedro teve que acordar, o anjo teve que esperar. Pedro teve que se levantar, o anjo teve que esperar. Pedro teve que se vestir, e o anjo teve que esperar. Pedro teve que colocar as sandálias, e o anjo teve que esperar. Pedro teve que colocar a capa, e o anjo teve que esperar. Pedro teve que seguir o anjo, e o anjo teve que esperá-lo até sair da prisão. Então, meus irmãos, o anjo ficou esperando todas essas ações humanas por parte de Pedro, mas se Deus quisesse, poderia ter tirado Pedro de uma forma que não precisaria nada disso. Mas o fato é, Deus, quando age, geralmente, Ele costuma não nos isentar dos seus feitos. Olha que Deus tremendo. Ele poderia operar muitos milagres sem nenhuma ação da igreja, mas geralmente Ele inclui a igreja nos seus milagres. O que Pedro não tinha como fazer, Deus fez. Pedro não tinha como tirar as algemas, não tinha, mas Deus tira para ele. Versículo 7, repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro, e o acordou. Depressa levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Ele não tinha como tirar, mas Deus fez. Pedro não tinha como sair da prisão com os guardas ali, mas Deus milagrosamente fez com que os guardas não acordassem, milagrosamente. Versículo 10, na parte já diz o seguinte, preste atenção: passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Milagrosamente os guardas não perceberam, estavam num profundo sono. Foi uma ação de Deus. Pedro não tinha como abrir os portões da prisão, pois estavam trancados, mas Deus abriu. Versículo 10, parte B, passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Parte B, este que é o portão, se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Estão entendendo, meus irmãos? Deus, Ele pode salvar os nossos filhos, e só Ele pode fazer isso, mas nós precisamos pregar o Evangelho para eles. Isso se chama responsabilidade humana. Deus não depende da gente, mas a nossa responsabilidade humana se une à soberania de Deus. E essa ação soberana, junto com a ação humana, contribui para que a salvação de qualquer pessoa aconteça. É Deus que salva, mas a igreja tem que pregar o Evangelho. Só Deus pode derramar um verdadeiro avivamento nessa nação, mas nós temos que orar, nós temos que chorar, nós temos que nos humilhar.
E será que Deus depende disso para derramar o seu avivamento? Claro que não, Ele é soberano. Mas Ele costuma agir dessa forma. Em toda a história da igreja, nós percebemos soberania de Deus e responsabilidade humana. Meus irmãos, Deus nem precisava que a igreja estivesse orando para que Pedro fosse liberto. Não precisava nem das orações dos irmãos, mas Deus costuma agir assim, soberania de Deus e responsabilidade humana. Os irmãos estavam orando, responsabilidade humana, e Deus está agindo. Amém? Meus irmãos, se vocês estão orando por algo, como vocês fizeram aqui nesta noite, por alguma situação difícil, e você diz, só Deus pode fazer isso, é verdade. Mas não deixe de fazer tudo o que você pode por essa situação. Só Ele pode fazer, mas não deixe de fazer tudo o que você pode. É responsabilidade humana. Ore, e tudo que você puder, faça. Além da oração, faça mais. E o que você não tem condições para fazer, o soberano Deus pode fazer, se assim Ele quiser. Amém? Portanto, entendam nesta noite que a soberania de Deus costuma andar junta com a responsabilidade humana. É o que nós aprendemos aqui claramente nesses versículos. Deus poderia ter levado Pedro sem nenhuma ação, mas Deus enviou o anjo teve que esperar várias atitudes humanas para o milagre acontecer, e nós aprendemos aqui a soberania de Deus junto com a responsabilidade humana e o milagre acontecer. Amém? Então, tome isso para a sua vida. Deus pode fazer o milagre na sua vida, mas você tem a sua participação. Claro que existem milagres que Deus faz sem nenhuma participação humana, mas Deus geralmente age dessa maneira. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, ó Deus, existem situações que só o Senhor pode agir, realizar, transformar. Mas nós podemos fazer algo, orar. Se tratando da salvação de alguém, podemos pregar, chorar, se humilhar pelo avivamento. Enfim, aprove ao Senhor muitas vezes agir dessa maneira, Senhor. Portanto, que compreendamos, que não joguemos para Ti toda a responsabilidade. Não, mas que compreendamos que mesmo o Senhor sendo um Deus tão poderoso, soberano, para nos abençoar, age dessa maneira, autoriza que nós participemos de um momento como esse. Eu fico imaginando a experiência, como Pedro cresceu, depois de ter passado por tudo isso. Fico imaginando a igreja em Jerusalém. Possamos, ó Deus, colher frutos, experiências desse tipo, ó Deus, em que nós veremos a ação poderosa do Deus soberano, junto com a nossa participação, e toda a glória seja dada a Ele. Obrigado, ó Deus, por esta noite, pelos louvores que foram entoados a Ti, as orações que foram feitas neste local, e pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor falou conosco, de uma maneira simplificada, ó Deus, nessa pequena exposição, mas abençoadora. Eu saio daqui abençoado, fortalecido e renovado pela Tua presença efetiva e pela Tua palavra pregada. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus abençoe o pessoal da live, e até domingo, se Jesus não voltar, estaremos aqui mais uma vez reunidos para prestar um culto a Deus. Boa noite, Deus o abençoe rica e abundantemente.